início do século XX começou a mudar drasticamente, sobretudo antes da Primeira Guerra Mundial. As noções de distância modificavam-se de maneira acelerada. Repentinamente, o homem via a possibilidade de cruzar distâncias continentais em horas. Com a invenção do aeroplano, a cidade tornou-se pequena diante das máquinas automobilísticas, e os quilômetros que separavam as pessoas começaram a se dissipar com os avanços das tecnologias de comunicação sem fio. Acompanhando a evolução tecnológica, um grupo de artistas passou a discutir em suas obras o ritmo acelerado que estava dominando essa sociedade, glorificando a máquina e exaltando aquilo que era uma novidade. Esse movimento ficou conhecido como futurismo, que apesar de ter iniciado em 1909 na Itália, causou grande impacto de Moscou a Nova York. O marco inicial do futurismo foi a publicação do Manifesto Futurista em fevereiro de 1909 no jornal italiano La Gazzetta dell'Emilia. Geralmente, quando pensamos em arte, é senso comum associarmos a tendências políticas sociais e de esquerda. Mas isso não é uma regra, como é o caso do futurismo, que se direcionou para os ideais centralizadores de extrema-direita. Diversos artistas em vários movimentos tinham seu posicionamento político guiado por ideias individuais, e pouquíssimos grupos impuseram uma visão partidária tão definida para seus membros quanto o futurismo. O movimento artístico, fundado por Filippo Marinetti, instituía ideais políticos bem claros em seus discursos. Os manifestos futuristas destacavam os posicionamentos de seus pensadores e ensinavam a seus adeptos quais posturas deveriam ter. As bases do pensamento futurista eram as seguintes ideologias: o anticlerical contra a igreja e qualquer manifestação religiosa, o antissocialista apontando a modernização como melhor caminho para a indústria e a agricultura, irredentismo, que é a retomada de territórios que já fizeram parte da cultura do país, e uma política extrema agressiva, paixão do movimento pela violência e pela guerra, vistas como ferramentas mais úteis para um regime que busca avançar com velocidade. As ideias futuristas aproximaram seus pensadores e artistas do movimento fascista. Marinetti, que era o escritor por trás dos manifestos futuristas, ajudou a redigir o Manifesto Fascista e atuou no Partido Nacional Fascista e era muito próximo de Benito Mussolini. Marinetti chegou a afirmar que o fascismo era uma extensão dos ideais futuristas. Um segundo texto foi publicado em março de 1910, redigido pelos pintores Umberto Bottioni, Luigi Russolo e Carlo Carrà, sob a supervisão de Marinetti, batizado como Manifesto aos Pintores Futuristas e dirigido aos jovens artistas da Itália. Nesse manifesto, os futuristas convidavam os leitores a investir contra a manipulação da crítica de arte e contra a nostalgia que dominava os ânimos italianos. Os futuristas exigiam que a Itália parasse de olhar para o próprio passado com saudosismo e passasse a celebrar as possibilidades que a vida moderna oferecia, aproveitando, então, o processo de industrialização do país. Um mês depois do segundo manifesto, o futurismo ganhou consistência como movimento artístico reconhecido e o grupo redigiu um terceiro texto, o Pintura Futurista, Manifesto Técnico. Nesse manifesto, os artistas exaltavam o dinamismo e o movimento, dando indicações de como os trabalhos artísticos deveriam proceder e o que eles deveriam valorizar. Para criar a impressão de movimento e velocidade, os futuristas começaram a usar pequenos toques de cor que se combinavam na retina do espectador. Essa técnica foi inspirada no trabalho de Signac e dos neoimpressionistas, que nós já vimos aí em vídeos anteriores. Entretanto, foi apenas quando os futuristas entraram em contato com o cubismo, em 1911, que eles desenvolveram aí um método mais sistematizado. Do cubismo tinha os planos quebrados, múltiplos ângulos de visão, repetição de imagens, sugerindo captura do movimento. Essa tentativa de capturar o movimento em um espaço de tempo, de maneira linear, pode ser observada aí nesse trabalho que é o Dinamismo de um Cão na Coleira, de Giacomo Balla. O artista retrata diversos instantes sobrepostos, com o intuito de passar a impressão da trajetória do animal pela tela. Então parece que ele está passeando aí aos nossos olhos.
A gente vê a velocidade no movimento das patas, da cauda, da corrente e até mesmo da pessoa que acompanha aí o cão no seu passeio. Apesar de diversas influências do cubismo, o futurismo tinha uma paleta de cores mais fortes, que transbordavam aí uma violência e valorizavam e utilizavam um recurso que era conhecido como linhas de força. Esse artifício forçava uma ideia de movimento, ampliando essa sensação aí de velocidade, e servia para direcionar o olhar do espectador para a tela. Então a gente pode ver nessa tela, que se chama A Velocidade do Automóvel, que é possível ver a ação das linhas de força que imprimem aí na tela uma impressão de movimento do carro, que por sua vez, devido a uma série aí de sobreposições, parece indistinguível e aí dá a impressão mais de uma tela abstrata. O futurismo encontrou adeptos por toda a Europa e influenciou as vanguardas russas, tendo grande impacto nas artes plásticas e na literatura. E o movimento ainda teve duas variações, que foi o orfismo. O orfismo dava uma ênfase nos contrastes de cor e nos seus usos. Esse desdobramento aí do futurismo era mais abstrato, era colorido, as suas formas lembram o cubismo, mas as composições estão mais direcionadas para o dinamismo do que para a fragmentação, como era lá no cubismo. E esse estilo está diretamente associado ao trabalho do Robert Delaunay e da sua esposa, a artista Sonia Terk, que é essa obra que está aí, para vocês verem, que é a obra chamada Ritmo número 1. A segunda variação é o raionismo, que associava o método cubista de fragmentação da forma ao retrato do movimento usado pelos futuristas. Esse processo foi fundamental para o fortalecimento das linguagens abstratas na Rússia. E o raionismo durou muito pouco tempo e foi fundado pelos artistas Mikhail Larionov e Natalia Goncharova. As atividades do grupo foram interrompidas em 1914, devido a uns conflitos internos na Itália. E em 1916, pela morte de Bottioni, o seu mais fervoroso articulador, aí começou os membros do movimento a fazerem atividades mais individuais. E aí perduraram até a década de 30. Giacomo Balla era um artista mais velho ligado ao movimento futurista. Seu trabalho passou por várias fases e trouxe a forte influência da pintura neoimpressionista para o futurismo. Suas obras buscavam retratar o dinamismo das formas, e seu fascínio pelas novas tecnologias levou a pesquisar as possibilidades que a câmera fotográfica oferecia. E a partir dessas pesquisas aí com fotografia, o Balla passou a produzir uma série de trabalhos que exploravam essas formas em movimento, tal qual uma câmera que tira fotos aí sequenciais. O resultado dessa pesquisa eram pinturas que mostravam as trajetórias sucessivas de diferentes corpos pelo espaço. Umberto Bottioni. Apesar de sua curta carreira, Bottioni foi um dos mais importantes artistas do movimento futurista. Ele era um grande entusiasta do Marinetti, das suas ideias, e isso também o impulsionava a produzir com paixão obras que tornavam aí o símbolo do movimento. Humberto foi aluno do Giacomo Balla, e suas primeiras obras têm um forte caráter neoimpressionista e simbolista. Na década de 1910, passou a se dedicar aos estudos referentes ao dinamismo e à estética da cidade moderna. E aí, nesses estudos que ele desenvolveu lá a tal das linhas de força, um artifício que começou a ser usado constantemente por outros pintores futuristas. O Bottioni era um fiel seguidor das ideias de Marinetti sobre a guerra, de tal modo que, quando estourou o conflito da Primeira Guerra Mundial, o artista tornou-se um grande entusiasta do acontecimento. Em 1915, alistou-se voluntariamente, mas morreu em um acidente no centro de treinamento, antes mesmo de combater. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje, visto as imagens e compreendido aí qual o sentido do movimento futurista. Quero pedir desculpas que hoje eu não estou mostrando a minha imagem, porque estou com um problema aí de dor de dente, meu rosto está um pouco inchado, mas na próxima semana estarei aí de volta, mostrando meu rosto, interagindo com vocês. Espero que vocês estudem e façam os exercícios contextualizados e conceituais da página 641. Vejo vocês na próxima aula sobre o dadaísmo.